A inclusão é um assunto tão relevante na nossa sociedade atual. E, claro, dentro do ambiente da igreja. Você já parou para pensar se sua igreja é um ambiente inclusível e acessível a pessoas com deficiências e transtorno? Jesus foi um grande exemplo de inclusão e acessibilidade durante o seu ministério aqui na Terra. Ele nunca excluiu e marginalizou alguém à sua sociedade. Ao contrário, ele sempre incluiu. Ele estava sempre perto e lidava com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes etnias, e sempre promovia a inclusão. E é sobre isso que nós vamos pensar. Se o sumo pastor incluía, por que não trabalharmos a inclusão dentro do âmbito eclesiástico? É sobre isso que nós vamos refletir. Se a sua liderança, se o pastoreio da sua igreja está preparado ou como pode se preparar para incluir pessoas com deficiências e transtornos. Vem com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Inclusão Entrevista. Esse programa tem por objetivo a promover a inclusão e a acessibilidades de pessoas com deficiência, síndromes e transtornos. E é sobre isso que falaremos nesse dia, o Ministério Eclesiástico e PCDs. E para nosso momento reflexivo, nós temos uma pessoa muito especial aqui que compartilhará conosco essa relevância em algumas experiências. Mas antes, eu quero fazer a minha audiodescrição, porque o nosso público também tem pessoas com deficiência visual, além de ter deficientes auditivos, e nós temos aí a intérprete de Libras. Então, farei a minha audiodescrição e a descrição do nosso cenário está na descrição do nosso vídeo. Eu sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos. O meu cabelo é para baixo da altura do ombro. Eu estou trajando uma blusinha de cor clara, um tom de areia, um tom begezinho claro. Estou com uma calça pantalona, uma calça larga, do tom verde médio. Estou sentada numa poltrona. Agora, o nosso convidado, o pastor Wellington Varjão, ele vai se apresentar e fará a sua audiodescrição. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa Inclusão Entrevista. Sinta-se à vontade e eu peço, por gentileza, que você se apresente ao nosso público e faça a sua audiodescrição. Graças e paz, Daniela. Paz do Senhor ao nosso público que está nos acompanhando pela TV Viva Promessa. Não sei se você é tão específico quanto você na descrição, né? O homem tem dificuldade com cores, né? Normalmente eu ia dizer que eu estou com uma calça preta e uma camisa azul, só, né? Mas eu sou o pastor Wellington Varjão, aqui do Seminário Teológico Promessista, professor do seminário, secretário, vice-diretor do Seminário Teológico. Quero agradecer a oportunidade de estar trazendo esse tema sobre o Ministério Eclesiástico e a inclusão, porque é algo realmente relevante, né? E eu tenho 1,67 m, minha pele é parda, eu sou considerado pardo, né? E cabelo penteado para o lado, meu sinal é assim, ó, né? O W para a direita, né? A Gil depois vai tentar fazer aí, né? Então é isso, essa é a minha descrição, vestindo sapatos pretos, calça preta e camisa azul. Muito bem, pela primeira vez a sua audiodescrição foi feita por você e está de parabéns, é isso daí, pessoal. Pastor, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. E como, né, vocês perceberam, ele é o vice-diretor aqui do seminário, né, com outras funções também dentro da nossa instituição. E nós não poderíamos deixar de convidar uma pessoa, né, que lida diretamente com a formação de pastores, né? Ele trabalha no seminário, dá aula no seminário. Então, para nós refletirmos um pouquinho aí sobre o Ministério Eclesiástico, a inclusão,
né, nós convidamos a ele, porque ele lida diretamente com os seminaristas, né, pessoas que estão aí em processo de aprendizagem, de desenvolvimento, né, nesse âmbito eclesiástico, para lidar com as igrejas, né, as quais aí tem um grande público e diversidade. Então, para isso, nós vamos refletir nesse programa, né, falando um pouquinho aí sobre o ministério eclesiástico e a inclusão de PCDs. Pastor, eu vou começar com algumas perguntas aqui. Fique à vontade e compartilhe conosco a vossa experiência, tá? Pastor, você conhece, né? Você vê e pensa um ministério eclesiástico inclusivo? Como você vê isso? Na sua opinião, na sua visão, na sua experiência, como você vê o ministério eclesiástico inclusivo? Bom, eu vejo o ministério eclesiástico inclusivo como um reflexo do próprio caráter de Cristo. Cristo Jesus é o nosso grande exemplo, né? Ele rompeu muitas barreiras sociais, barreiras religiosas da sua época, tantas pessoas que foram acolhidas por Jesus sem nenhuma distinção. Então, assim, eu acredito que o ministério eclesiástico, o ministério de Jesus é marcado pela inclusão de pessoas. E eu vejo isso, portanto, como um reflexo de Cristo. A igreja, na prática, pensar sobre a inclusão, o ministério eclesiástico, é ela refletir com profundidade toda a abrangência do Evangelho. O Evangelho, ele tem a ver com isso, né? Isso tem a ver com o Evangelho. Existem passagens na Bíblia que são muito claras sobre o ministério eclesiástico. Nós podemos dizer aqui, João 3,16, por exemplo, Deus amou o mundo. A palavra mundo lá no texto original, ela inclui não só, inclui toda a criação, inclui todas as pessoas, todos os seres humanos. Deus de fato ama todas as pessoas. A gente sempre costuma dizer, né, que a questão do pecado, ele veio para solucionar esse problema do pecado, mas ele consegue enxergar as pessoas além até mesmo da sua natureza pecaminosa. Ele veio resolver esse problema. O ministério eclesiástico é aquele que vai enxergar a pessoa na sua particularidade, porque nós somos diferentes, nós temos muitas diferenças, ninguém é igual, né? Cada um tem a sua digital, as pessoas elas têm emoções diferentes, formas diferentes de se expressar, né? Tem pessoas que são muito tímidas, tem pessoas que são muito para frente, e o ministério eclesiástico vai lidar com pessoas diversas. Nós vamos receber em nossas igrejas pessoas de todo jeito, do tipo, e pessoas PCDs, que é importantíssimo, né? Nós refletirmos sobre isso. Será que nós estamos preparados, nossos pastores, missionárias, têm também refletido sobre esse tema no seu ministério? Será que isso vai fazer parte também do seu ministério, ou ele vai simplesmente achar que isso é uma questão social, por exemplo, vai tentar levar para uma outra pessoa cuidar? Nós entendemos que o ministério eclesiástico ele tem a ver exatamente com tudo isso, com uma reflexão precisa do Evangelho, e cada pastor, missionária, precisa refletir sobre isso. Muito bem. Olha quão importante nós entendermos, né? Porque não é um assunto atual. A inclusão de pessoas com deficiências, transtornos, né? O ministério eclesiástico inclusivo não é um assunto do século XXI. Né? É um assunto da antiguidade, ou seja, do tempo de Jesus aqui na Terra, no seu ministério, né? Ele foi um grande exemplo, né? Nós costumamos dizer aqui no programa, e cremos nisso, né? Que a maior acessibilidade, ela vem da cruz, né? Ela vem do grande exemplo de Jesus. Muito bem. Pessoal, só aqui pedindo uma gentileza para vocês, como é um assunto muito relevante, é um assunto aí que abrange a igreja, os líderes e pastores, né? E a toda a comunidade da igreja e sociedade, não deixe de compartilhar o nosso link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E curtam também e façam comentários aí no nosso bate-papo, no nosso chat, tá? Pastor, qual a relevância da inclusão e ter conhecimentos específicos na vida eclesiástica? O senhor acha que é importante? Acredita que é importante ou não? Qual esse valor? Qual essa importância ter esse conhecimento? Eu acredito que a inclusão dentro do ministério eclesiástico ele não é só uma pauta social, não é só uma questão social. Não podemos lidar com a questão da inclusão como algo que a gente precisa, que a gente enxergue algo à parte, né?
ele é um reflexo do próprio Evangelho. Se você lê a Bíblia, Gálatas 3:28, aquela passagem que Paulo diz que não existe grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, ele está falando exatamente sobre isso, que o Evangelho, ele tem esse reflexo, a inclusão faz parte do próprio Evangelho, é um reflexo do próprio Evangelho. Então, assim, ter conhecimento específico sobre essa área é fundamental, porque teologicamente falando, biblicamente falando, é uma pauta, é um tema na Bíblia. Então a gente precisa entender por essa razão. Uma outra razão é na prática ministerial. Nós precisamos entender que pastores, seminaristas precisam ter algum tipo de conhecimento específico na área, né? Porque vão lidar com diversas realidades. Pode receber um PCD na igreja. Como é que ele vai fazer? Às vezes vai precisar fazer uma adaptação da liturgia. Às vezes vai precisar fazer alguma adaptação no espaço físico da igreja para poder incluir, atender essas pessoas. E também na questão da missão da igreja. Jesus dizendo que os discípulos deveriam alcançar os confins da terra, está aí uma palavra do Evangelho sobre a inclusão. Para nós alcançarmos todos os confins da terra, precisamos remover as barreiras. E barreiras que existem na sociedade, barreiras arquitetônicas, barreiras culturais, barreiras, pessoas com deficiências, né, que se tornam uma barreira às vezes na comunicação do Evangelho. Nós precisamos, portanto, incluir essa reflexão no ministério eclesiástico, como nós iremos alcançar essas pessoas. Só assim nós estaremos cumprindo verdadeiramente a missão da igreja, que é alcançar todas as pessoas. Muito bem, né? É realmente fazer o ID, né, pastor? O ID vai além das, né, transpor essas necessidades e dificuldades, né, para com que o evangelho seja de fato propagado e alcançado a essas pessoas, né? Seja aí com uma pessoa com deficiência auditiva, uma deficiência visual, um cadeirante, né? Uma criança autista, seja ela qual for. Então, os pastores, missionários e missionárias aí, líderes, né? É bom começarmos, membros também, é bom começarmos a pensar um pouquinho mais, se você já pensa, pense um pouquinho mais sobre romper essas barreiras, romper esses obstáculos, né? Para com que o evangelho seja acessível a toda e qualquer pessoa, né? Como o pastor falou aí, né? Essa missão vai além, né, alcançar aí os confins da terra, ou seja, a todas as pessoas. Então, se você tem uma dificuldade aí na sua igreja, mas Daniela, pastor Wellington, nós não temos aqui cadeirante, nós não temos pessoas cegas nem surdas, para que eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou adaptar o ambiente? Para que eu vou ter um intérprete? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Porque o evangelho é para todos. Se chegar uma pessoa cadeirante, né, tem rampa na sua igreja ou só escada? Né? Se chegar uma pessoa surda na sua igreja, tem um intérprete? Se chegar uma pessoa cega, tem aí um piso tátil, algo que ele possa, né, se segurar? Então reflita um pouquinho, a igreja precisa ser acessível, porque o evangelho é acessível, né, pastor? Inclusive, se puder falar um pouquinho sobre essa questão no ministério eclesiástico, nesse ano que nós formamos uma turma de 15 pastores e missionários no seminário, nós colocamos essa disciplina, né? Inclusão. É o tema da disciplina que entrou na nossa grade, é novidade para a gente. Na minha época, fiz seminário em 2008, 2009, lá na Vila Medeiros, no antigo seminário. Na época nós tivemos alguma aula básica ali mais sobre Libras. A aula foi mais específica sobre língua de sinais, né? Ganhamos uma apostila para ler em casa e ter um conhecimento, uma curiosidade, para despertar um interesse nosso em buscar mais informação. Nessa turma nova que acabou de se formar, que vai ter a formatura deles ainda esse ano, em 2025, nós incluímos na grade a disciplina Inclusão. E a Juliana, que é a líder do nosso Ministério de Inclusão, né? Ela ministrou essa disciplina. Depois nós fomos procurar o feedback dos alunos, que é uma disciplina nova, e os alunos, eles gostaram muito. Foi muito positivo, o retorno foi maravilhoso, né? E nós iremos manter essa disciplina pelas próximas turmas do nosso seminário. Então, é importante ter um professor aqui na área, né? Não é só uma aula básica, são 3, 4 encontros
com a professora aqui dentro de sala de aula, refletindo o tema, leitura obrigatória sobre o tema, trabalho, prova específica sobre o tema. Então, vamos explorar bem essa matéria aqui no nosso seminário. Que legal, pastor. Eu vou fazer um adendo aqui. Essa disciplina aí dentro do seminário é um sonho realizado, né? É uma proposta da SI, né, da Secretaria de Inclusão da Geral. Nós aí fomentamos a ideia, né, e a necessidade dos nossos seminaristas, futuros pastores, a buscar maiores conhecimentos, né, se aprofundar, porque a igreja, ela é para todos, né? Ela cabe todo mundo. E o PCD, transtornos e síndromes estão presentes não só na sociedade, na escola, mas como na igreja. Então, quão importante e relevante, né, pastor, é que os seminaristas aí, eles tenham esse conhecimento para lidar com essas pessoas e com as suas famílias também, né? Então, é um sonho realizado aí, né? Já começamos aí esse trabalho maravilhoso dentro do seminário com essa disciplina. E isso é muito bom para nós e gratificante também, né? Compartilhar um pouquinho dessa experiência e conhecimento para os futuros pastores aí. Muito bem. Pastor, você já se deparou com alguma situação delicada, né, em relação à inclusão de PCDs? Ou algum transtorno na igreja? Você já viu? Já teve alguma situação inusitada ali? Como você fez aí para resolver essa situação? Se você já passou por algo parecido ou viu também, né? Compartilhe com a gente. Passei logo no começo do meu ministério. Isso há 15 anos atrás, tá bom? Então tem essa carinha de novo, mas já sou pai de 2 filhos, né? Tenho um casal de filhos. E pastoreei durante 13 anos no Ministério Integral, no Maranhão, no Tocantins, onde eu vi muitas realidades, muitos contextos. E assim que eu cheguei no seminário, em 2010, eu estava no meu primeiro ano e era um ano de estágio, eu ainda não era pastor, eu era um seminarista, né? Recém-formado, chamado de obreiro na época, me chamavam de missionário, né? E assim que eu cheguei na igreja, uma igrejinha em São Mateus do Maranhão, uma cidade ali a uns 200 quilômetros de São Luís, da capital, interior do Maranhão, eu já lidei lá com 2 crianças, pessoas com deficiência auditiva. E então elas eram vizinhas da igreja, moravam bem ao lado da igreja, e começaram a ir à igreja, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha conhecimento algum, né, sobre como me comunicar com essas pessoas. A igreja não tinha nenhum tipo de estrutura para oferecer, não tinha nenhum intérprete de Libras. Há 15 anos atrás isso também era um pouco mais difícil nas nossas igrejas, né? Hoje eu acredito que está um pouco mais fácil, com mais informação, as pessoas têm mais acesso à informação, essa preocupação ela cresceu um pouco mais, graças a Deus por isso. Mas na época, de fato, o que eu pude fazer foi uma experiência então, que mexeu comigo, porque essas crianças eram muito amorosas, né? Eu abri a igreja, elas simplesmente iam para a igreja, elas frequentavam o culto às vezes mais do que os irmãos, né? Sábado, domingo, ia ter ensaio do grupo de louvor, elas iam para a igreja. Se abrisse a igreja, elas estavam lá, né? E eu me comuniquei com elas com um sorriso, com um abraço. Eu pregava, elas assistiam a pregação mesmo sem entender nada. Então, pena que eu passei só 1 ano nessa igreja, porque era só um período de estágio. Depois eu me formei e fui enviado para uma outra igreja. Então, essa primeira experiência, ela me impactou bastante, porque eu não pude oferecer muita coisa, ou a igreja não pôde oferecer muita coisa para essas crianças. Mas nós acolhemos essas crianças, da nossa falta de recursos, nós conseguimos acolhê-las. Recentemente, né, ao vir participar dessa entrevista, eu entrei em contato com alguns irmãos dessa igreja, que até hoje tenho contato com alguns deles, para perguntar sobre essas crianças. Pela graça de Deus, cresceram, estão indo bem, né? Trabalhadores, têm uma vida boa, pessoas de bom testemunho na sociedade. Então, eu estou feliz de saber que alguma coisa boa aconteceu com elas. E, como eu disse, hoje acho que o conhecimento nosso se expandiu um pouco mais, né? Por exemplo, só na minha família eu tenho 3 pessoas que conseguem se comunicar por meio de língua de sinais. Ora, isso já é um avanço muito grande. A minha irmã, ela tem docência em Libras, a minha cunhada é intérprete de Libras, a minha sobrinha já interpreta Libras na igreja, no ministério da igreja. Então, veja como avançamos bastante, né? Como que 15 anos para cá a realidade realmente mudou. E o pastor e a missionária que for para o campo missionário sempre vai lidar, sempre vai ter alguém lá na sua igreja com algum tipo de dificuldade, né, com PCDs.
Eu, por exemplo, evangelizei uma irmã que tinha audição muito baixa, ela não ouvia quase nada, e era uma senhora de 100 anos de idade. Então, como é que eu ia evangelizar essa irmã? Eu evangelizava ela e não precisa você gritar para a pessoa ouvir, olhe bem para a pessoa nos olhos, para que ela faça, de repente ela consegue fazer leitura labial, né? Se ela enxerga bem, ela faz leitura labial. E fale devagar, né? Eu tentei comunicar o evangelho. Foi uma experiência muito grande com a irmã Inês, lá em São Mateus do Maranhão também, porque depois de 4 anos eu voltei para essa igreja, já como pastor, para pastorear essa igreja, né? Já encontrei essa irmã e nós evangelizamos ela, comunicamos o evangelho com paciência, com amor, entendendo a limitação daquela pessoa. Aquela pessoa precisava do evangelho. A filha dela era da igreja, tinha um sonho que a mãe fosse para a igreja, mas ela não entendia o evangelho, porque ela tinha a sua deficiência. Mas com a graça de Deus, depois de muitos estudos, eu não sabia se ela de fato entendia tudo que eu falava, ela só baixava a cabeça. Um dia eu perguntei para ela: irmã Inês, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ela respondeu que sim. Então eu vi que todo o trabalho, todo o esforço, todos os sábados à tarde dedicados àquela irmã, de fato não foram desperdiçados. Foi uma das maiores alegrias do meu ministério batizar uma pessoa de 100 anos de idade que veio a Jesus por meio do evangelismo, né? Então, assim, eu tenho uma foto com ela até hoje, né? Que é uma pessoa do meu coração. Você se apega facilmente a essas pessoas, porque são pessoas especiais, né? São pessoas especiais. E o evangelho é exatamente sobre isso. E tem outros exemplos, né? Se a gente for contar aqui, né? Eu posso falar aqui, a minha irmã lá, ela é da Convenção Norte, no Pará, né? Recentemente criaram um culto chamado Culto Inclusivo. Foi, acho que, uma grande novidade. Eu acho que foi a primeira vez que uma igreja na região norte realizou um culto como esse, lá na minha cidade, Santa Isabel do Pará, né, de onde eu venho. E esteve lá presente muitas pessoas, PCDs, cadeirantes, pessoas com deficiência auditiva, síndrome de Down. Havia pessoas de quase todas as representações estavam lá. Inclusive a PAI, né, diretores da PAI estiveram nesse culto porque foram convidados, levaram alguns pacientes. Foi realmente um impacto grande, né, na igreja. E a igreja tem refletido muito sobre isso. No desfile de 7 de setembro, a nossa igreja Adventista da Promessa, em Santa Isabel do Pará, tem uma participação no desfile já há alguns anos. E aí o Ministério de Inclusão da igreja, e é uma igreja pequena, eu estou falando de uma igreja simples e pequena, ela criou o Ministério de Inclusão, né? Tem a minha irmã, tem meus parentes lá que trabalham nessa área, e eles criaram um pelotão no desfile cívico do 7 de setembro sobre o Ministério de Inclusão. E ali tinham cadeirantes, pessoas. Na nossa igreja tem uma irmã com síndrome de Down, estava lá também, e aquelas plaquinhas, aquelas coisas. Então, assim, de fato, é uma maravilha você ver a igreja conseguindo fazer isso. Às vezes a gente acha que nossa igreja é pequena, né? Simples e pequena, mas o pouco que nós pudermos fazer sobre inclusão na igreja vai alcançar alguém, vai salvar alguma vida. Então, são experiências que enriquecem o nosso ministério, com toda certeza. Muito bem. Como é importante, né, nós ouvirmos aí o compartilhamento de experiências, né, da inclusão de PCDs e síndromes e transtornos dentro da igreja, né, porque nós temos que pensar que a criança, né, o adolescente, o jovem, o adulto, o cidadão, ele não frequenta só a escola. Não é um dever, uma obrigação só da escola incluir, ou só do hospital, ou de alguma outra instituição secular. Mas a igreja faz parte da sociedade. E ela precisa pensar, ir além, né? Porque o evangelho, como nós dissemos aqui, ele é acessível. Então nós precisamos repensar aí, né? Como trabalhar, como lidar, né, com a evangelização de pessoas com deficiência, para pessoas com deficiências e transtornos. Será que eu estou preparada? Será que você está preparado? Hoje nós temos vários cursos gratuitos na internet, temos muitas informações, tem graduações, pós-graduações, cursos de extensão, e é fácil acesso. Então, assim, é o querer fazer faz toda a diferença, né, pastor? É diferente de 15, 20 anos atrás, que já existia, mas era com menor frequência, né? Com menos acesso. Hoje nós precisamos aí, né, repensar em algumas atitudes nossas para atender as necessidades e realidades da nossa igreja.
Porque por mais que os deficientes, né, e pessoas com transtornos às vezes transparecem alguma limitação, mas eles têm habilidades e potencialidades. E eles precisam ser salvos também por Jesus, por meio de Jesus Cristo e a sua graça, né? O presente que nos foi dado. Muito bem. Então, ó, pastores, líderes, membros da igreja, né, a sociedade como um todo, vamos repensar aí, né, num momento inclusivo, num momento, né, num espaço, né, da igreja inclusivo para atender a todas as realidades e necessidades aí, tá bom? Pastor, quais os benefícios para a igreja quando o pastor e os líderes estão preparados e buscam conhecimento sobre a inclusão na igreja? Antes de você responder, nós vamos fazer uma pausa para o Momento Libras. E na sequência, o pastor Wellington Varjão estará respondendo a nossa pergunta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos então para o nosso Momento Libras? E o Momento Libras de hoje, eu vou ensinar para vocês 2 sinais muito importantes, certo? O sinal na verdade, a palavra, né, é o amor de Deus. E agora, o amor de Deus, como a gente faz esse sinal? Para a gente fazer esse sinal, precisa usar bastante a expressão. Então, vamos lá? O amor traz aqui pro coração, o amor, e daqui a gente já vai puxar o sinal de Deus. De Deus. E aí sempre olhando, né? Estamos referindo a Deus. Então, o amor e puxa lá, de Deus. Certo? Hoje tá bem tranquilo o nosso Momento Libras. São 2 sinais, mas 2 sinais muito importantes. Então, gravem aí, tá? Compartilhe aí, semana que vem a gente já vai começar um pouquinho mais pesado, hein? Um pouquinho mais difícil para você ir treinando e aprendendo e compartilhando aí com a sua comunidade. Fechou? Um forte abraço, valeu! Voltando aqui, nós tivemos o nosso Momento Libras. Agora eu vou retornar a pergunta aqui para o pastor e ele terá a oportunidade de nos responder. Pastor, quais os benefícios para a igreja quando o pastor e os líderes estão preparados e buscam conhecimento sobre a inclusão na igreja? Existem vários benefícios aqui e eu acredito que o principal deles seja o fortalecimento do testemunho da igreja. A igreja, ela é uma igreja acolhedora, uma igreja que se preocupa com essa pauta. Ela está cumprindo o ID de Jesus, a missão está sendo feita e o seu testemunho se torna eficaz por causa disso. Então é importante pastores, líderes, a igreja de modo geral, compreender esse ministério, porque ele vai trazer benefícios de crescimento, da sensibilidade pastoral. Também a igreja se torna mais acolhedora e bíblica, porque essa é uma pauta bíblica. Vai ampliar mais a participação das pessoas, o desenvolvimento dos dons espirituais, porque cada pessoa tem o seu dom espiritual, né? Os PCDs têm os seus dons, suas habilidades, que podem ser usados na igreja, e a igreja vai se tornar uma igreja com maior comunhão, uma igreja mais unida e com um testemunho, portanto, mais eficaz na pregação do Evangelho. Muito bem, então nós vemos aí, né, vários benefícios. E dando continuidade, eu gostaria, pastor, que você desse, né, qual conselho você nos propõe aqui, né, você nos dá em relação à inclusão e à acessibilidade na igreja aos pastores, aos missionários e aos que estão se formando agora e os recém-formados que foram para o campo. Qual o conselho, qual a diretriz, né, qual norte que você dá a eles para com que a igreja, de fato, seja acessível e inclusiva? Eu diria aos nossos pastores, missionários, missionárias, para que façam da inclusão e da acessibilidade uma prioridade no seu ministério. Não apenas uma pauta, né, do qual eles têm que se preocupar. Eles precisam, de fato, colocar isso como uma prioridade. Ao lidar com PCDs na igreja, seja atencioso, aprenda a ouvir bem a necessidade dessa pessoa para você poder atender melhor, né? Ser intencional, né? Se precisar fazer algum tipo de adaptação na igreja, na liturgia, faça isso, para que essas pessoas se sintam de fato acolhidas, incluídas e discipuladas.
E procure incluir essas pessoas no corpo de Cristo, na participação ativa no culto, na adoração, no desenvolvimento dos seus dons, porque essas pessoas possuem dons e talentos que podem ser usados para o corpo de Cristo. Formar uma equipe preparada é importante. De repente o pastor não tem habilidade, conhecimento na área, mas ele pode encontrar irmãos ali que tem. Hoje é muito mais fácil, né? Eu acabei de falar aqui na nossa igreja, 3 pessoas com capacidade para desenvolver o ministério, talvez tenha mais, uma igreja pequena. Eu acredito que hoje as nossas igrejas sempre tem alguém, os professores na área da pedagogia, os professores estão buscando muito essa área também, não é? Uma área muito requisitada. É provável que você encontre alguém na sua igreja que tenha algum preparo. Então, forme uma equipe, crie esse ministério na sua igreja para que você possa tornar isso um cumprimento do evangelho. O pastor e missionário que se preocupa com a inclusão, ele está cumprindo melhor o seu ministério, com certeza. Muito bem, pastor. E eu vou aumentar aqui um pouquinho, vou dar mais uma contribuição aí na sua fala, né? Nós temos diferentes instituições da nossa sociedade, né? Postos de saúde, tem a própria PAI, como você diz, né? Nas cidades, nos estados aí, instituições que você pode convidar, né, para dar palestra, para dar orientações, porque às vezes você recebe uma pessoa com uma necessidade e você não se sente capaz, a igreja não tem alguém. Mas para formar pessoas, né, além do acesso à internet, né, a informações, buscar parcerias, isso é muito importante também, né, para ajudar aí dentro dessa proposta missional na igreja. Só posso dar um exemplo meu, né? Porque eu não sou especialista na área, eu só tenho muita curiosidade, gosto de ler sobre o assunto, gosto de buscar alguma forma de alcançar, né, e incluir. Nós temos um grupo Desafio 365, é um grupo de leitura da Bíblia. Nós já estamos aí no 3º, 4º ano que nós estamos nesse desafio. Nós temos muitas pessoas, nós temos 4 grupos na internet, onde a gente leva as pessoas a lerem a Bíblia diariamente. A Dil, que está fazendo aqui a tradução, né? A interpretação, ela esteve comigo ano passado no grupo, né? E eu fiz um levantamento nesse grupo. Olha só, nós temos 51 pessoas, PCDs, no nosso Desafio 365. É uma pequena igreja, né? Você precisa fazer algo para incluir essas pessoas. Então, eu já consegui identificar dentro do nosso grande grupo pessoas que têm habilidades, que conseguem fazer interpretação. E agora eu peço para algumas pessoas para fazer alguns vídeos, para a gente estar colocando lá no nosso grupo, nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram. Então, assim, ter atenção a essas pessoas. Eu recebo no meu privado, no meu celular particular, mensagens de pessoas que não conseguem enxergar a leitura, e eu digo para ela ouvir a leitura, coloca para ouvir a leitura. Posso fazer a leitura ouvindo? Pode, faça a leitura da Bíblia ouvindo. Então, assim, a gente vai tentando, de alguma forma, de alguma maneira. Recebo mensagem de pessoas com deficiência intelectual, né? Eu não entendo nada que a pessoa fala. Ela me manda uma mensagem, um áudio, ela fala, e eu não entendo nada, mas eu respondo, eu oro por essa pessoa. Então, assim, é enriquecedor o ministério eclesiástico quando você lida e você atende, né? Procura atender, de alguma maneira, pessoas PCDs na sua comunidade, na sua igreja, no ministério que você desenvolve, na sua vida particular. É enriquecedor para o seu ministério. Muito bem, muito bem. Quão gostoso é ouvir isso, né? Para nos incentivar e motivar a buscar sempre e melhorar também. Pastor, como podemos criar uma cultura de inclusão na igreja? Eu acredito aqui que tudo tem a ver com a conscientização, né? Passar esse ensinamento para a igreja, conscientizar a igreja, para que ela reflita, tenha uma mudança de mentalidade. É importante trazer para o debate teológico esse tema, né? Eu já vi a Juliana palestrar sobre esse tema em alguns eventos da Geral, né? na MP, no Encontro Mundial, no Encontro da Aliança Mundial Progressista, em algumas conferências de algumas convenções aqui da região. É importantíssimo convenções regionais, né? Convenções regionais terem o Ministério de Inclusão nas suas convenções, igrejas locais, né?
Você pode ter um irmão ou 2 pessoas aí, mas já pode começar um ministério na sua igreja, porque é importantíssimo. E isso vai criando essa cultura de inclusão na igreja. Se nós temos nas igrejas locais essa preocupação, nós temos um suporte da convenção regional e os ministérios gerais da igreja atuando, criando essa cultura, essa mentalidade vai ser mudada e as pessoas vão cada vez mais entender que o evangelho ele tem a ver muito com a inclusão e assim a igreja vai cumprir melhor o seu papel aqui. Muito bem. Então, de fato, é fomentar cada vez mais para consolidar essa cultura dentro da igreja, né? Nós precisamos aí mudar os nossos hábitos e pensamentos e consolidar a inclusão dentro da igreja. Ok. Pastor, há 2 perguntas atrás, eu te pedi para dar um conselho aos pastores e missionários, né, sobre a inclusão na igreja e acessibilidade. Agora, eu gostaria que o senhor nos desse aí alguns conselhos para a igreja, né, para os membros, para a comunidade da igreja, né, em relação à inclusão e acessibilidade. Essa inclusão, essa acessibilidade é só para a liderança ou ela tem que ser aberta, né, e abranger também a membresia da igreja? Qual conselho você dá para a igreja como um todo? Com certeza, toda a igreja, né? Nós precisamos aqui ter uma acessibilidade prática na igreja, agir rápido se nós percebermos que é preciso fazer alguma mudança. Eu falei aqui de mudança de liturgia, de repente a gente ter um material, né, um material em libras para as pessoas poderem utilizar, né, para adaptar os nossos formatos. A gente precisa, de fato, criar uma acessibilidade prática. Aqui na nossa igreja em Cosmópolis, onde eu congrego, nós tivemos um caso aqui de um casal, né, já um casal veterano da igreja, um casal muito querido e pioneiros da Igreja da Promessa aqui em Cosmópolis, já com mobilidade um pouco reduzida, dificuldade para andar. E um dia nós fizemos uma reforma na igreja e eu acho que nós não cuidamos de uma parte ali. A irmã, ao entrar na igreja, caiu, né? Todo mundo ficou assustado com isso. A igreja agiu rápido, né? Em poucos dias a igreja se sensibilizou. Nós criamos ali um estacionamento exclusivo para esse casal, de modo que quando eles chegam na igreja, estacionam o carro deles. Criamos uma entrada exclusiva para eles, pela porta dos fundos. Então eles estacionam o carro, já fica direto na porta. Entra, já fizemos uma rampinha ali, né? Deixamos mais plano o caminho para eles e colocamos uma cadeira muito próxima à porta, que é a primeira cadeira. Todo mundo sabe que pertence a eles. Eles entram, já sentam, não precisam mais ter essa dificuldade de estar andando, procurando lugar para sentar e às vezes pode acontecer de cair. Então eu acho assim, a igreja toda precisa se mobilizar, compreender e entender para que ela possa cumprir corretamente o seu ministério, né? O Ministério da Inclusão. Dar voz a essas pessoas precisam participar ativamente, né? De repente você consegue incluí-las lá no seu pequeno grupo, ouvir as suas experiências, não é isso? E envolver a sua liderança para ter um compromisso com esse tipo de ministério na igreja. E existem pessoas capacitadas para fazer isso. Nós precisamos apenas descobrir essas pessoas e fazer com que o reino de Deus, portanto, seja de fato pleno, conforme nós lemos nas Escrituras Sagradas. Amém. Então, se você tem vontade, se você tem desejo, né, de ajudar de alguma forma a sua igreja, seja ela na parte arquitetônica, né, use os seus dons e os talentos que Deus te deu, que Deus te presenteou, seja ali na interpretação em Libras, seja como um ledor para deficientes visuais, seja ali para qual necessidade for, use, né? E descubra também, peça para Deus mostrar aí o seu dom e o seu talento, se disponha a esse trabalho, a esse servir, né? Se coloque a dispor, porque não é só o papel do pastor e da liderança, mas é da comunidade, né? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Pastor, foi muito bom passar esses momentos contigo, refletindo aí sobre a vida eclesiástica e a inclusão, e a igreja como um todo. Foi um prazer recebê-lo, ouvir os seus compartilhamentos, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e que você a cada dia possa ser mais capacitado para louvor e para a glória do Senhor, né? E eu acredito aí que vai fazer muita diferença onde o Senhor estiver,
né, onde o senhor for aí e vai colaborar bastante, tá bom? Agradeço, deixe suas Obrigado. palavras aí de considerações finais para o nosso público, né? E muito obrigada. Eu agradeço, Daniela, obrigado pessoal da equipe da inclusão, do Ministério de Inclusão, Juliana. Que Deus continue abençoando a vocês, né? Não sei se eu digo parabéns a vocês por estar fazendo esse trabalho, porque na verdade é a missão que Deus nos deu, né? Então eu oro por vocês para que o ministério de vocês continue prosperando. Nós sabemos das dificuldades que existem, mas a inclusão não é um desafio, ela é a missão da igreja. A gente não pode encarar como uma coisa que a gente precisa fazer, um desafio para a igreja. Não, ela é a missão da igreja. A igreja tem essa missão. Então vamos abraçar isso com todo o nosso coração, cumprir corretamente esse ID. Então eu agradeço a oportunidade de falar especificamente aqui sobre o seminário, sobre os nossos seminaristas, estudantes, pastores, líderes. Eu sou um desses pastores que também estou procurando entender melhor essa questão da inclusão na igreja e minha família, as pessoas que eu vou convivendo. Então eu oro a Deus para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais nessa área. Que bom, pastor. Muito obrigada, viu? E a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigada. Deus abençoe você. Espero que você seja tocado aí, né? Por essa reflexão que nós fizemos aqui no programa. Muito obrigada, mais uma vez, por estar conosco. E não deixe, né, de acompanhar os outros programas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Secretaria de Inclusão, nós aqui na TV Viva Promessa temos vários programas gravados com vários assuntos pertinentes. Tá bom? E não deixe, né, de curtir e compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigada, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo programa.